Olá, pessoal. Nós estamos no Bate-Papo da Construção. E hoje nós vamos falar de um tema importante, porque nós vamos falar sobre o início da obra. O que a gente precisa ter cuidado no início das nossas obras. Esse episódio é um oferecimento LockBem. O equipamento certo para sua obra está na LockBem. Via Sol, soluções em geração e economia de energia, construção e aquecimento de piscinas. Composta e planta, atitude responsável para um futuro sustentável. Sou Cláudio Ferreira, arquiteto e urbanista, e hoje estou aqui com meus convidados. Olá, Bruno, tudo bem? Tudo bom? Boa Por tarde. favor, Tudo se bom? apresente. Meu nome é Bruno, sou sócio proprietário da Tríade Construtora, sou engenheiro civil, já faz 10 anos aí, e tenho uma parceria com o Luiz Fernando aí da APC, toda essa parte de segurança do trabalho, toda essa parte do início da obra, e ele que nos ajuda a fazer toda essa documentação de início. É que nós precisamos. É. Lisandra, seja bem-vinda, se Obrigada. apresente. Boa tarde, eu sou a Elisandra, diretora comercial da APC Segurança do Trabalho. E hoje a gente está aqui para bater um papo, né, sobre a segurança do trabalho e agregar aí na construção civil. Obrigado, Luiz Fernando, seja bem-vindo. Agregando aqui também no bate-papo da construção. Obrigado. Se apresente, Luiz Fernando, pessoal. É isso aí, maravilha. Eu sou o Luiz Fernando, eu sou técnico de segurança do trabalho, eu sou engenheiro mecânico, estou como engenheiro de segurança do trabalho, né? Eu sou sócio proprietário da empresa APIC, que é uma consultoria e assessoria na área de saúde e segurança do trabalho. Tem alguns cursos específicos, né? E consultor nessa área também. E hoje a gente desenvolve alguns trabalhos em diversos ramos, né? Na indústria da construção, enfim. E estamos aqui para contribuir com esse assunto muito importante. Obrigado. A arquitetura, né, ligada muito com a engenharia, o Bruno é engenheiro e atua na construção, e realmente essa parte, né, de segurança do trabalho, ela fica um pouco oculta, né, ou meio esquecida. Então hoje eu queria que você, né, tratasse desse assunto, Bruno, aqui junto com a gente, a importância, né, de pensar a obra antes do seu início, né? Todos os cuidados, pensando no bem-estar, né, dos trabalhadores e todas as pessoas que estão envolvidas na obra. A gente costuma falar que a hora que a obra inicia lá no canteiro de obra mesmo, muita coisa já aconteceu anteriormente ali até chegar no ponto da terraplanagem, né, de montar toda a obra ali. E uma das coisas mais importantes realmente é toda essa documentação da obra, né? Junto com o planejamento, o cronograma, e lá atrás com a arquitetura, né? Vamos falar, inicia na arquitetura, elaborando todo esse projeto, e aí passa para a gente da engenharia a parte estrutural, e partindo para realmente a execução, já passou bastante tempo aí, então a hora que a gente pensa na execução, é onde a gente entra todo esse planejamento e cronograma da obra, né? E a parte de segurança do trabalho é o que vem ficando muito esquecido nas construções, principalmente em Franca. Muitas construtoras ou muito construtor, né, ainda trabalha na informalidade, né, ou contrata o pedreiro, enfim, então muita coisa ainda acontece na informalidade aqui em Franca, né? E é algo que acaba trazendo muito risco, né, dentro da construção. Então a gente vem tentando aí aos poucos implementar isso, né, dentro da construção, todo um sistema de gerenciamento de risco, todo esse sistema de planejamento e controle dentro da obra. E o Luiz Fernando é um parceiro da gente aí que está sempre junto para auxiliar. Como que é esse passo a passo, Luiz Fernando? A pessoa vai começar a obra, né, como o Bruno falou, como você, esse trabalho mesmo, explicar esse trabalho, né? Porque segurança do trabalho, e aí? Como isso acontece numa obra, né? Como o Bruno vago, assim, né? mesmo disse, fica esquecido, né? Porque segurança do trabalho é em fábrica, né? Em outros locais, obra não. É complicado. Hoje a gente entende por tudo que a gente visualiza no ambiente, né, que a gente
faz assessoria ou faz algum tipo de orientação, que eles carregam muitas crenças com relação à segurança do trabalho hoje. Isso. E essas crenças limitam eles a fazer os atendimentos de base legal. Então, assim, os empreiteiros, as empresas, as construtoras, elas precisam antecipar a segurança para mobilização. Um exemplo, como que eu vou levar uma bitoneira até na obra? Como que eu vou levar uma perfuratriz? Às vezes que ela não é junto no caminhão. Assim, essa mobilização, as pessoas que vão estar recrutadas ali para participar dessa obra, o contrato que é feito. A gente precisa fazer uma antecipação da segurança para que as coisas caminhem de uma maneira segura. E as pessoas elas não fazem isso por um sistema de crença estabelecido nelas. Porque se elas pegarem para fazer, as coisas começam a ficar simples. Mas até fazer é difícil. É só difícil para quem não faz. Para quem faz, fica simples. Só que a crença limita tanto eles que eles ficam ali estagnados vivendo naquela crença que eles correm muito risco. Como qualquer outra etapa de obra, né? Como qualquer outra. Uma dessas crenças é o próprio custo, né? Isso a pessoa relaciona a segurança do trabalho com um custo muito alto, né? Uhum. E a pessoa, às vezes, as construtoras ou os construtores deixam para pensar na segurança do trabalho realmente quando acontece algum acidente ou quando acontece alguma fiscalização, né? E isso, na maioria das vezes, né, que fica muito mais caro do que vir pensando e planejando todo esse processo. E consegue né? mapear isso na obra? O mapa de riscos, por exemplo, tipo de equipamento, tipo de obra? Sim. Antes, você tendo a prancha, o projeto da obra, você já vai entender, né? Você vai ter uma listagem, quais os equipamentos você vai ter nas fases. Porque tem fase do início que eu não vou usar o mesmo equipamento quando eu estiver no meio para o final da obra. Então, por isso que o cronograma, o planejamento, ele é fundamental. E o Bruno, com a construtora, ele vem fazendo isso muito bem feito. Porque ele faz o planejamento, faz o cronograma e segue aquilo lá. Só que dentro do planejamento dele, hoje, os clientes dele já têm essa questão de segurança. Então, hoje, nós, da parte de engenharia, nós olhamos com isso com mais facilidade, porque já é uma prática nossa, já é uma vivência. Então, hoje nós estamos aqui para solucionar problemas. Qual é a sua dificuldade em realizar isso? É custo? E lá na frente? Não é genérico, mas assim, alguns clientes eles procuram, nós, da AP, que a Elisandra sabe disso, quando o Ministério do Trabalho já atuou, ou já foi a ação para o Ministério Público, ou o sindicato já está interferindo para não embargar a obra. E aí o custo disso é muito alto. Só que ele não pensa nisso, porque ele fala, não, aí vem aquelas crenças, vem aquela limitação. Eu sempre fiz assim. Não, aqui é rápido. Aí começa aquelas desculpas. Eu costumo falar, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Então a gente precisa ser realista, consciente e fazer realmente aquilo que precisa ser feito. Porque, com certeza, o seu custo ele vai ser menor. Porque se você tiver uma embargação na sua obra, quantas pessoas não estão paradas? Você sabe quanto custa uma pessoa para sua obra? Você tem que ter esses dados. Uma pessoa registrada no seu CNPJ, o custo é altíssimo. Então, nós precisamos entender qual o custo que a gente quer ter da obra. E isso planejar, fazer um cronograma. Fica realista as coisas. Ó, passou que o período, tá dentro do cronograma? Tá. Ó, então semana que vem nós vamos precisar de trazer tais equipamentos. E antes disso, a gente tem a questão do registro do pessoal. Hoje você vai registrar... se você tiver pessoas trabalhando na sua obra e essas pessoas não tiver registro, isso de maneira análoga, ela pode ser escravidão. Tá? Então, assim, recentemente no Brasil, teve uma parada gigante aí com um trabalho análogo à escravidão. Pessoas sem registro, a gente faz essa comparação. Então, isso é muito grave. Então, a quantidade de pessoas, dependendo, você vai precisar de um alojamento. Né? Então, esse alojamento ele tem vários critérios para ser seguido com relação às normas regulamentadoras. Então, a gente precisa entender. Sozinho, a gente não consegue fazer nada. A gente precisa de braços, delegar, ter uma equipe, um time que faça acontecer. E as coisas elas vão acontecer e fica muito melhor. A sua satisfação, a sua entrega, a sua qualidade, ela evolui.
Aí você pode cobrar até mais caro por isso, porque a sua entrega é diferente, a sua qualidade é diferente. Então muda todo o jogo. E fora da questão de base legal, que a Lisandra ela também consegue explicar que a gente tem isso hoje em termos legais para a gente atender o e-social. O e-social é um banco de dados, onde fica alguns órgãos governamentais, tipo Caixa Econômica Federal, Receita Federal, Previdência Social, INSS, Ministério do Trabalho. E essas informações têm que chegar lá hoje. É o e-social? Isso, é o e-social. E eu acho importante também a gente falar aqui, hoje o nosso foco é a construção civil, né? Que a gente está trazendo isso em relação à construção civil. Mas a maioria, assim, infelizmente, a maioria das empresas hoje, em geral, elas não olham para a segurança do trabalho da forma que elas deveriam olhar, né? E a gente da APIC tenta trazer essa conscientização para as pessoas, assim, para ficar mesmo, como que eu posso trazer para vocês? Mais forte mesmo com o vínculo da empresa, né? Trazer a segurança do trabalho em primeiro lugar. E a maioria das empresas, principalmente de construção civil, que nos procurou até hoje, infelizmente, foi naqueles casos que os meninos passaram aqui mesmo, que depois que já acontece alguma coisa, né? E essa questão do e-social que o Luiz Fernando trouxe aqui é muito importante também, porque todas as empresas, sendo da pequena empresa, da lojinha ali da esquina, até grandes empresas, construção civil e etc., que tenha um ou mais funcionários registrados, precisa realizar esses envios dessas informações para o e-social que a gente está trazendo aqui hoje. E essas informações são muito importantes. A falta delas gera multas, então isso traz assim, como que eu posso trazer aqui para vocês? Algo que vai refletir lá na frente como negativo para a empresa, sabe? Então, essas informações, elas são muito importantes de estar regularizando, tanto na área de construção civil, como qualquer empresa, ela tem que trazer essas informações. E a gente fala das informações do e-social, que a gente pode trazer aqui hoje para explicar mais detalhadamente assim para vocês, é um pouco mais aprofundado, né? Então, a gente não entra muito em detalhes. Mas as informações principais que a gente traz aqui é o S2240, que você pode explicar, né, como que a gente faz, e o S2220, que são as informações dos exames complementares, exames ocupacionais que os funcionários registrados precisam estar fazendo essas informações. Tá. E acontece muito, né, na construção civil, terceirizados, né? Por exemplo, colocação de vidros, esquadrias, piscina. Como que fica esse relacionamento dos terceirizados na obra, na visão da segurança do trabalho, né? Isso é uma parte bem complicada, né? Vai de um contrato bem elaborado com a empresa, né? Além só do orçamento, aquele fechamento de boca a boca, assim, precisa de um contrato elaborado com a empresa que vai executar. E na execução do serviço da empresa terceirizada, é onde a gente tem todo o cuidado do nosso pessoal, da construtora, né? Tá respaldado também. Por exemplo, na execução de um telhado, nós vamos ter uma empresa terceirizada trabalhando no telhado. Então, nós temos toda a preocupação ali do nosso pessoal, onde ele vai estar trabalhando, para não ficar embaixo, para não cair uma ferramenta, e ter alguém colocando um piso na mesma etapa, ou tá fazendo um contrapiso na mesma etapa, enfim. Então, aí é onde o Luiz Fernando falou que vai de um cronograma bem feito, alinhado com o mapeamento de risco desde o início da obra, né? Para chegar à etapa dos terceirizados, a nossa equipe também está... Porque terceirizado para terraplanagem. Terraplanagem vai ser um terceirizado. Terceirizado, mas aí não tem, vamos falar, o risco é dele, né? Até então você está terceirizando todo esse risco no contrato também, e ele está executando uma etapa sozinho ali, a terraplanagem. Normalmente ele está livre ali na obra, né? Então, o risco maior na obra aí, que a gente vê muitos acontecimentos, é a etapa que chega o trabalho em altura, né? O trabalho em altura é um dos riscos mais eminentes na obra, onde acontece o maior número de acidentes aí dentro de uma construção. Que vai entrar os revestimentos. Isso, então entra a parte de reboco, cobertura, pintura, o trabalho do pintor, que é o último que entra ali. De boiler. Com certeza. Então, o pintor, principalmente, é o último que entra na obra, às vezes não tem como ancorar tanto um andaime ali
das paredes, por não poder perfurar mais, que já é o acabamento final. Então tem todo esse... E tem os fornecedores, né, também, por exemplo, você falou de andaimes, né? Isso. Tem também uma É, tem essa- especificação desses materiais, né, que se não for um bom Ah, andaime também pode comprometer com a certeza. segurança. Então tem que ter sempre esse cuidado também com quem você tem de parceiro dentro da obra aí, né? Tem os seus fornecedores também, principalmente na etapa aí de locação de material para... E vocês fazem esse trabalho com os fornecedores também? Eles podem consultar vocês, por exemplo, uma empresa de locação de equipamentos, que entra andaimes, né, betoneiras, como que é? É assim, ó, é sempre trazendo foco ali pro tema, né, que é a mobilização da obra, isso influencia, porque no planejamento eu vou entender assim, ó, eu vou precisar de uma plataforma elevatória, aquela PTA, beleza, pode ser ela aquela sanfona, né, tipo tesoura ou aquela articulada. Enfim, então eu vou já ter a certeza qual período da obra que eu vou precisar dela. Nessa questão, eu antecipando, eu vou contratar ela. E na contratação eu preciso exigir que esse prestador ele venha dentro de uma característica. Então, assim, ele tem que mandar para mim o certificado de trabalho em altura do operador. Ele tem que mandar para mim a ficha de registro, que ele está registrado na empresa. Então, ele tem que mandar para mim o ASO, que é o atestado de saúde ocupacional, que eles são é todo um ciclo. Eu não faço uma coisa sem fazer a outra. Tá. Aí ele tem que mandar para mim a ficha de EPI, que é a ficha do equipamento de proteção individual, que ele recebeu os equipamentos para desenvolver aquela atividade com segurança. Uhum. Então tem a ordem de serviço. A gente antecipa isso já dentro daquele cronograma. Quem que vai iniciar? É a terraplanagem? Então vai ter que vir um operador. Ou vai ter que vir a empresa. A empresa ela tem que apresentar documentações. Por quê? A responsabilidade ela é minha, que estou fazendo a contratação. Não é porque eu contratei uma empresa que a responsabilidade toda é dela. Se chegar de acontecer um óbito dentro da obra, dentro da sua responsabilidade, não é porque é um terceiro que foi ele que fez, ele que se vira. Negativo. Você vai ter corresponsabilidade com relação a essa situação. Então, quanto mais respaldado formalmente você tiver, melhor. Uhum. Então, isso que é, assim, um bom planejamento de início de obra, de mobilização. E outra coisa que vem em paralelo é a organização da obra. Tem obra que tem que ter tapume, tem obra que tem que ter tela, sinalização, tem que ter as licenças da prefeitura, tem que ter um refeitório para o pessoal fazer as refeições. O refeitório ele tem que estar dentro de um padrão das normas regulamentadoras. Então, a organização da obra ela é fundamental. Uma coisa pequena. O cara vai lá, por exemplo, na carpintaria, ele fez um guarda-corpo, que é uma restrição, né, para a pessoa não cair, não gerar um acidente. Aí ele desmontou esse guarda-corpo, tira os pregos da madeira e deixa o prego jogado. Ou se não, deixa o prego na madeira. Fala, o cara deixa o prego na madeira e ninguém fala nada, porque já é cultura dele. Mas aqui dentro não é cultura nossa. Então você tem que toda desmontagem, você precisa tirar todos os pregos da madeira. Por quê? Porque a gente sabe que prego na madeira fura pé. Prego na madeira fura pé. Mais cedo ou mais tarde, alguém vai ter uma lesão lá, que pisou no prego. Aí é mais uma pessoa afastada, perda da mão de obra, custo, e atraso. Aí gera um transtorno gigantesco. Por quê? Porque eu quis economizar ali, porque eu não conheço, eu não sei o que eu estou fazendo. Então, por isso que a gente precisa estar com pessoas que já têm o caminho. E é bom reforçar essa questão, assim, de qualquer obra, né? Qualquer obra. Não tem, assim, restrição, Não. residência, industrial, loja, comercial, qualquer tipo de obra. né? Prédios, então a pessoa também pensa, não. Refeitório é só para prédios, né? Só para 100 funcionários, né? E isso não, você pode fazer e deve fazer, né? Não esperar a fiscalização aparecer, ou pior, acontecer um acidente de trabalho. E o acidente, como você mesmo disse, né? Ele surge com um detalhe pequeno, né? Que é um prego ou o transtorno que causa. E a pessoa muitas vezes deixa. O transtorno, às vezes, maior é as informações para o e-social não estarem corretas.
Aí aconteceu um acidente, não tem as informações lá, a pessoa não está registrada, não tem o envio do ASO, não tem o envio de nada, não tem o envio da empresa. Se não Aí está o registrado, transtorno você não... tá maior ainda. Aí aumenta, assim. Mas é isso, por isso que toda empresa, né, principalmente aí a gente está falando hoje da construção civil, tem que estar com as normas em dia, tem que estar com os treinamentos dos funcionários, porque toda obra precisa do treinamento da NR35, né? Trabalho em altura, quando a pessoa está fazendo a obra, está subindo. Então, precisa dos treinamentos em dia. Tem que estar ali com... Aí a construtora envia os funcionários para fazer o curso. Recentemente, o Luiz Fernando fez um treinamento para uma equipe nossa, da NR35, e é até essa questão da cultura que a gente está conversando aí, né? Os próprios pedreiros, serventes, eles vão mudando também a mentalidade deles ali. Então, dentro da obra, depois que eles fizeram o curso ali, muitos vai vendo coisa errada, tipo, oh, não, isso aqui tem que melhorar, isso aqui tem que fazer. Na montagem do andaime, um monta de um jeito, o outro vem corrigir. Não é assim não, eu fiz o curso lá, sei como é que é. Então... Você visita também obras para verificar, dar essa ajuda pro Bruno, ou é só com o Bruno mesmo? Não, desde 2005, né? Eu trabalhei em São Paulo, no CDHU, naqueles predinhos de Coab, né? Então eu já fiz muitos predinhos lá, participei, né? Não foi eu que fiz, mas eu participei de construção de vários deles, lá na Zona Leste mesmo, lá no final de São Paulo. Mas de lá para cá a gente sempre tá, né, trabalhando em parceria com várias construtoras, né? Aquele shopping aqui em Franca, eu participei da execução. Enfim, então a gente está sempre linkado e ajudando as pessoas. O nosso intuito é ajudar. Nós somos conhecidos como solucionadores de problema. Porque as pessoas realmente, ou elas querem evitar um problema, faz isso antecipado. O ideal é esse, né? Antecipado, na mobilização, ou quando aperta. Aí a gente vai lá também, a gente não vira as costas, a gente vai lá e consegue resolver. Então hoje, em qualquer etapa, mas a indicação realmente é no início. O seu transtorno ele vai ser bem menor. Bem menor. Com relação a essa questão que a Elisandra falou do E-Social, a gente tem 3 envios que são os mais significativos. Que é o evento do E-Social, é o S2210, que é o CAT, que é o Comunicado de Acidente do Trabalho. Ele tem que ser enviado em um dia útil. Então, se você não tiver com todo o procedimento rodando, você não atende. Fica passivo de multa. A gente tem que enviar o S2220, que é o ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional. Então, ele faz na admissão, faz no periódico, faz na mudança de risco ocupacional, faz no retorno ao trabalho, faz no demissional e etc e tal. Então, tem que ser enviado até o 15º dia útil do mês subsequente. Dia 15 do mês subsequente. Aí você tem que fazer o envio. Então, e tem o terceiro envio, que é o S2240, que é as condições ambientais do trabalho, que é os riscos que ele tem ali, que ele se envolve para executar a sua atividade. Então, esses são os 3 principais eventos que a gente tem que subir para o social. Se não tiver tudo regulado, a gente não consegue fazer o envio. A gente estava falando de altura. Por exemplo, é comum, né, a gente ter um projeto de sacada e está construindo. Então, você não tem um guarda-corpo ali. Isso. Né? Não está pronto e a pessoa está trabalhando ali. Né? Como que fica, assim, pela norma, resolver a questão de segurança do trabalho na sacada? Esse guarda-corpo é um guarda-corpo, vamos falar, improvisado de madeira que a gente faz, né, fechando toda a sacada, ou às vezes até a própria escada. A hora que chega da escada no patamar, a gente faz esse fechamento em madeira, mas aí o Luiz Fernando vai saber falar mais da norma, que tem que estar firme, tem que estar seguro, não pode ser uma madeira de forma que a pessoa encoste também e solte, né? Então tem que ter todos os pontos de ancoragem ali também, que é um guarda-corpo improvisado, mas que respalda também o trabalhador, né? Não é o final, né? Mas... E na norma pede que tenha altura também mínima do guarda-corpo, como existe o guarda-corpo final, né? Vamos dizer assim. É o mesmo padrão que a gente solicita, né? Porque, assim, quando tem esse risco de queda de nível diferente, a orientação não é por uma corda, ou por uma fita, ou uma tela, que
tipo aquela tela tapume, é realmente colocar uma barreira física que ele consegue, que ele impeça ali, às vezes um apoio leve ali, rápido, bem rápido ali da pessoa, para ela não gerar uma queda. Então tem que ser um guarda-corpo de madeira ou até de metal, se for o caso. Ele tem que ser ali 1,10 m, ali 1,20 m, até 1,10 m tá tudo certo. E tem que ter uma intermediação, assim, na divisão dele, né? Ele não pode ser livre, só ter a parte superior. Ele tem que ter uma proteção aí, no mínimo aí de 15 centímetros, mais ou menos, um perfil do outro perfil. E um rodapé de 20 centímetros. Então, essa orientação que a gente faz de guarda-corpo. Então, pode ser a madeira, que é o material que você está usando. Às vezes a madeira é mais conveniente, né, na obra ali. Que dá segurança. E dá segurança, faz uma fixação bem feita, né? A gente fez um projeto desse, uma pedreira, lá em Sombrio, no Curitiba, Santa Catarina, eu acho. A gente fez Curitiba, Paraná. Santa Catarina? Não, Sombrio a cidade. Ou é Curitiba ou Santa Catarina. Eu não me recordo qual que é o estado, mas a gente fez lá e a gente até fez essa orientação nas rochas, né, onde que tinha as quedas, né, a diferença, tinha os platôs e a diferença. E aí a gente teve que fazer essa fixação, fizemos tudo de madeira, né, e foi aprovado pelo órgão fiscalizador lá do estado, tal, deu tudo certo. É como na construção aqui, né, isso é bem usual. Mas, por exemplo, você faz o projeto de segurança do trabalho, ele tem que ser aprovado por um órgão ou não? Não, isso é só respeitar. Nesse caso aí é um caso específico, né? Mas na construção civil, não. Ele faz a orientação e a gente executa. A fiscalização vai ver se tem o engenheiro responsável de segurança do trabalho está seguindo as normas. Né? Geralmente, por exemplo, você vai fazer um trabalho de colocar uma linha de vida. Essa linha de vida, o interessante é você ter um laudo dela, né, que tenha uma RT, que é uma anotação de responsabilidade técnica do engenheiro validando aquilo. Sabe, para a gente entender qual que é o modo de fixação dela, o diâmetro, quantas pessoas que pode ser fixa aí nessa linha de vida, qual que é a resistência dessa linha de vida, né, onde que ela está exposta, se ela está exposta aos intempéries, ou se ela está coberta. Então, o ideal a questão base legal é ter um laudo de linha de vida, né, da instalação da linha de vida. Que é feito por um engenheiro. Que é feito por um engenheiro de segurança do trabalho, ou um engenheiro mecânico, né, também, que tem especialização. Tá. Pessoal, nós vamos ter que encerrar, tá? Mas eu deixo aberto aqui as portas do bate-papo da construção. A gente trazer realmente mais informações, né? Que eu acho que vem contribuir, né? Porque a gente deixar a informação só com a gente, né? E hoje a gente tem as redes sociais para isso, né? Levar informação. E nós, como arquitetos, engenheiros, né? Engenheiros de segurança do trabalho, ligados a outras áreas também, né? A gente vai levando a informação, né? De forma correta. E se as pessoas precisarem de mais informação, acredito que vai estar o contato de vocês nas redes sociais. Vai lá perguntar, ir até o escritório de vocês, né, tirar dúvida. E a parceria que os arquitetos podem fazer com você, Bruno, você, Fernando, através da sua empresa, né, fazer essas parcerias aí. Obrigado, agradeço vocês. Se você tiver mais algum ponto que gostariam de colocar agora no encerramento, fique à vontade, Fernando. Tá ótimo, eu agradeço o convite, eu fico disposto aí a ajudar e contribuir no que for necessário, pode entrar em contato com nós, e eu deixo aí para seguir o nosso Instagram lá, que é @apic_sst. Obrigado a todos que estiveram conosco nas redes sociais e continue no nosso próximo podcast. Obrigado. Esse episódio é um oferecimento LockBem. O equipamento certo para sua obra está na LockBem. ViaSol, soluções em geração e economia de energia, construção e aquecimento de piscinas. Composta e planta, atitude responsável para um futuro sustentável.